Oi, pessoal! Vamos começar com uma imagem na cabeça. A de um bombeiro ou bombeira emocional. Alguém que está sempre a postos para atender um chamado, sabe? Só que em vez de apagar fogo de verdade, a missão aqui é outra. É acalmar aquelas tempestades emocionais, agindo com muita calma e, claro, com muita eficácia. É exatamente essa habilidade que a gente vai explorar junto hoje. E aí, pensa rápido, um incêndio emocional começou. Aconteceu ali, com uma criança. Qual é a primeiríssima reação que vem? É sair correndo com um balde cheio de críticas? Ou é pegar uma mangueira de compreensão para tentar acalmar a situação? A forma como a gente escolhe responder, olha, isso pode mudar absolutamente tudo. E para a gente se tornar um bombeiro emocional de elite, não tem jeito, precisa de treinamento. Então, aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que significa quando o alarme soa. Segundo, vamos conhecer o equipamento certo. Depois, vamos dominar os 4 passos essenciais. Em seguida, a gente vai investigar o que está por trás da fumaça. E para fechar, vamos ver essa liderança toda em ação. Então, vamos lá para a primeira parte. O alarme soou. É aqui que a gente vai entender por que, muitas vezes, as nossas reações mais automáticas acabam, sabe como? Jogando mais lenha na fogueira em vez de apagar o incêndio. É impressionante o poder que as nossas palavras têm, né? Elas podem ser pontes que conectam a gente com os outros, ou podem ser muros que separam. Cada conversa, cada interação é uma escolha. E quando a gente reage com julgamento, o que acontece? A gente constrói um muro. E esse muro gera resistência, gera conflito. Acho que está na hora de aprender a construir pontes. Ok, então se essa comunicação mais reativa é o problema, qual é a solução? Bom, é isso que nos leva direto para a seção 2, o equipamento certo. Chegou a hora de conhecer a ferramenta especializada para a gente desarmar conflitos e criar conexões de verdade. E essa ferramenta se chama Comunicação Não Violenta, ou simplesmente CNV. O mais genial dela é a simplicidade. É um modelo que ajuda a gente a repensar a forma como a gente se expressa e também como a gente ouve os outros. Em vez daquela reação no piloto automático, sabe? A CNV ensina a gente a ter respostas conscientes, que nascem da empatia. Olha só, o próprio criador da CNV, o Marshall Rosenberg, resumiu a essência de tudo isso de um jeito perfeito. Ele disse que é uma forma de comunicação que nos leva a dar a partir do coração. O objetivo aqui não é ganhar discussão, não é impor autoridade, nada disso. É se conectar de verdade, de uma forma genuína. Beleza, vamos para a seção 3, os 4 passos essenciais. Agora sim, a gente chegou no coração do nosso treinamento. Este é o guia prático para responder a qualquer emergência emocional com segurança e com clareza. A CNV inteira se baseia em 4 passos. É tipo um procedimento claro que dá para seguir em qualquer situação. São eles: observação, sentimento, necessidade e pedido. É bom pensar neles como o protocolo de emergência oficial do nosso bombeiro emocional. Vamos lá. Primeiro passo, observação. A missão aqui é bem clara: descrever os fatos sem botar nenhum julgamento no meio. Então, em vez de falar você é muito bagunceiro, que convenhamos, é um rótulo e soa como uma acusação, né? A gente descreve o que os nossos olhos estão vendo. Olha, percebi que seus materiais ficaram no chão depois da atividade. Isso é concreto, é um fato. E é muito, mas muito mais fácil de ouvir sem já querer se defender. E ó, fica aqui uma dica de ouro para dominar essa arte da observação. Fuja dos gatilhos defensivos. Palavras como sempre, nunca, ou esses rótulos tipo bagunceiro, desobediente, isso tudo é generalização. E generalização é um convite para o conflito. O segredo é focar no que aconteceu, nos fatos. Ponto. Ok, depois de observar, a gente vai para o segundo passo, o sentimento. Aqui o lance é expressar a emoção real, de verdade, e não um pensamento disfarçado de sentimento. Por exemplo, a frase "sinto que você não me respeita" não é um sentimento, é uma interpretação. Um sentimento verdadeiro seria algo como "eu fico frustrado quando a atividade é interrompida". Viu a diferença? É sobre assumir a responsabilidade pelo que a gente sente. Isso me lembra muito uma coisa que o filósofo Epíteto falou há séculos. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm delas. É isso. Os nossos sentimentos vêm das nossas interpretações, das nossas necessidades. Não vêm diretamente do que o outro fez. E quando a gente entende isso, nossa, é libertador. O que nos leva direto para o terceiro passo, a necessidade. E aqui, gente, está o pulo do gato. É fundamental entender que por trás de todo e qualquer sentimento existe uma necessidade humana.
Seja frustração, raiva, alegria, tudo isso são sinais. A grande pergunta que a gente tem que se fazer é: qual necessidade minha não está sendo atendida agora? E quando a gente fala de crianças, nossa, entender isso é a chave de tudo. Um comportamento que a gente chama de desafiador, muitas vezes é só um pedido de ajuda disfarçado, um pedido de atenção, de segurança, de organização, de reconhecimento. Quando a gente consegue identificar a necessidade que está por trás do comportamento, a nossa forma de agir muda completamente. E para fechar o ciclo, o quarto e último passo, o pedido. O segredo aqui é fazer um pedido que seja claro, específico e, muito importante, positivo. Ou seja, em vez de falar, não deixe bagunça, que tal tentar, depois de usar, vamos guardar os materiais na caixa? Isso é muito mais construtivo, porque oferece um caminho claro do que fazer. Muito bem, vamos para a seção 4, por trás da fumaça. Agora que a gente já tem o protocolo de ação, os 4 passos, vamos cavar um pouco mais fundo. Vamos tentar entender a verdadeira origem do incêndio emocional. Tem uma frase do Rudolf Dreikers, um dos pioneiros da disciplina positiva, que muda totalmente a nossa perspectiva. Ele disse assim: uma criança que se comporta mal é uma criança desencorajada. Ou seja, o que a gente chama de mau comportamento não é um problema de caráter. É, na verdade, um sinal de que a criança está se sentindo desanimada. Isso só reforça aquela ideia central. Por trás de todo comportamento difícil, sempre tem uma necessidade que não foi atendida ou um sentimento que precisa de cuidado. O comportamento em si é só a pontinha do iceberg. É a fumaça que a gente vê subindo, mas o fogo está lá embaixo. Então a nossa missão muda, percebe? A gente deixa de ser só reativo, de tentar apagar o fogo jogando mais fogo. A gente se transforma numa espécie de detetive com curiosidade para investigar a causa real. A gente começa a se perguntar: qual é a necessidade por trás disso? O que essa criança está de fato tentando comunicar com essa atitude? E tudo isso que a gente conversou nos traz para a nossa última sessão, liderança em ação. Agora é o momento de ver como a gente coloca todas essas habilidades poderosas para funcionar no nosso dia a dia. Porque, no fim das contas, essa abordagem toda é sobre liderança. E liderança de verdade não é só sobre corrigir o outro, é sobre se conectar, é sobre usar a empatia para tentar entender e, a partir daí, conseguir extrair o melhor que as pessoas têm para oferecer. É agir como um mentor de verdade. Então, fica aqui a reflexão final. Da próxima vez que o alarme soar, quando um conflito aparecer, qual ferramenta vai ser usada? Aquela reação automática que só gera mais fumaça? Ou o equipamento completo do bombeiro emocional, que acalma, conecta e, o mais importante, resolve? A escolha está nas nossas mãos.